Muito bom dia, nesta segunda-feira. É uma alegria mais uma vez estar nesse canal. Eu quero saudar você. Você me conhece, eu sou um discípulo de Jesus da cidade de Guarulhos. E hoje nós vamos ter mais um tempo. E desde já eu quero agradecer a você que dá o seu like, a você que assiste, a você que se inscreveu. Nós já temos 408 inscritos e queremos incentivar você. Se você não se inscreveu, por favor, faça sua inscrição. Compartilhe, que o nosso objetivo é fazer com que a palavra de Deus, algumas ideias, na verdade, o que nós passamos aqui são reflexões sobre a leitura da palavra de Deus, que tanto tem assim nos edificado, tem enchido nosso coração de alegria, de esperança, tem nos disciplinado e, claro, tem nos preparado para as regiões celestiais prometidas a todo aquele que é um discípulo de Jesus e que vive buscando assim cumprir a sua vontade. Neste ano de 2023 eu estou lendo o Evangelho de Lucas. Estou lendo tranquilo. Comecei assim bem no comecinho do ano. Estou lendo assim sem pressa, refletindo, meditando nas palavras. Estou no capítulo 9, hoje foi minha leitura do capítulo 9, mas há algum tempo atrás, no capítulo 1, que eu convido você a abrir sua Bíblia, capítulo 1, versículo 5 e 6. Olha só o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 5 e 6. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher deles era das filhas de Arão, que se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, terceiro evangelho, na ordem que está em nossas Bíblias, é um evangelho bem diferente. Talvez por isso eu aprecio, claro, todos, mas de maneira especial Lucas. Você lembra que nós já falamos nesse canal, depois de dirigir-se, esse evangelho é dirigido a Teófilo, excelentíssimo Teófilo, que significa amigo de Deus. Nós entendemos, eu entendo que esse Teófilo de fato era uma pessoa, provavelmente uma autoridade convertida a Jesus, e o Lucas remete a ele esse evangelho, possivelmente porque Teófilo iria fazer a divulgação. Então, o Teófilo é um amigo de Deus. Lucas também é um amigo de Deus. E agora, no capítulo de hoje, nós vemos que ele começa a relatar sobre um casal que também é amigo de Deus. Zacarias e Isabel, futuros pais de João Batista, o profeta enviado para preparar o caminho assim para Jesus. Aliás, inclusive, João Batista era primo de Jesus. O texto diz que ambos eram descendentes do primeiro sacerdote de Israel, Arão, que era irmão de Moisés. Mas o que chama a atenção nesse texto, e sempre chamou a atenção, diz que ambos eram considerados justos e irrepreensíveis na forma como viviam em obediência a Deus. Uma pessoa justa e irrepreensível não é uma pessoa perfeita. Nesse sentido, não haveria nenhum justo na terra. Mas uma pessoa justa e irrepreensível é uma pessoa que se vê que o seu grande desejo é viver de conformidade com a palavra de Deus, é viver em obediência, não é que ele de vez em quando não falha, todos nós lamentavelmente falhamos, mas a tônica dele, a constância dele, e mesmo quando falha, é humilde o suficiente para reconhecer, pedir perdão para Deus, pedir perdão se envolver uma outra pessoa e continuar em frente. Então, Zacarias e Isabel são exemplos de que é possível sim viver em obediência a Deus, é possível ser aprovado por Deus, mesmo não sendo como ele, como nenhum de nós somos, perfeitos. Zacarias e Isabel lembram de várias pessoas no Velho Testamento e também no Novo Testamento que foram consideradas pessoas que eram irrepreensíveis porque eram obedientes a Deus. Vou começar com Noé. Lá em Gênesis capítulo 7, versículo 1, quando Deus vai pedir para Noé fazer a arca, ele diz: Noé, eu reconheço, Noé, que no meio dessa geração, você e sua família são pessoas que vivem de forma irrepreensível. E por esse motivo, Noé se tornou o portador daquele que iria começar tudo de novo. Através da família de Noé, começou tudo de novo na história da humanidade na Terra. Jó é um outro, lá em Jó 1:1,
diz que Deus havia um homem íntegro, reto, e Deus fala bem de Jó, inclusive para Satanás, dizendo que Jó era um homem íntegro, um homem correto, um homem que vivia segundo a sua vontade, naquele mundo tão complicado. Interessante que Jó viveu numa época em que os homens tinham várias mulheres, e nós vemos o Jó com uma única mulher, mostrando que ele voltou ao princípio de Deus, lá no comecinho do livro de Gênesis, e ele vivia de conformidade com a vontade de Deus. Daniel é outro, Daniel capítulo 10, versículo 11 e 12, o anjo diz: ô Daniel, você é um homem muito amado. Deus ama todos, todas as pessoas, mas Deus tem um carinho especial por aqueles que, por causa dele, procuram viver uma vida reta. Que o fato deles dizerem que são de Deus fazem com que as suas atitudes, os seus valores sejam transformados. E por esse motivo, Daniel é descrito também como uma pessoa que vivia conforme a vontade de Deus, lá na Babilônia, mesmo vivendo numa nação pagã, numa nação que não fazia a vontade de Deus, nós encontramos Daniel buscando conhecer a vontade de Deus. Pois é, voltando a Zacarias, o texto diz, e Isabel, né, que ambos não tinham filhos porque eram estéreis e eram idosos. Eu fico imaginando como o casal deve ter orado a Deus pedindo um filho logo após o casamento, e tentavam, e nada aparecia esse filho. Possivelmente, talvez já estivessem até conformados com a ideia de não terem filhos, porque quando o anjo disse para Zacarias, lá na frente ele vai dizer para Zacarias comunicar que ele será pai de João Batista, olha só a resposta de Zacarias. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher também já tem idade avançada. Pois é. Mas sabe o que chama atenção em Isabel e Zacarias, como também chama atenção em qualquer pessoa que na sua época procura viver como Deus quer? Então, eles pareciam não ser ouvidos por Deus. Tinham orado pedindo a Deus um filho. Mas o casal, apesar da aparente falta de resposta de Deus, apesar de parecer que Deus não se importava com eles, eles continuavam tementes a Deus, continuavam obedientes a Deus, amando a Deus, o que os levava a viver de uma forma justa e piedosa, uma forma correta, uma forma em que a vida deles demonstrava que viviam de conformidade com os mandamentos do Senhor. Pois é. Mas para Deus, todo tempo é tempo. Sempre é tempo para Ele agir. Nós somos limitados pelo tempo. Nós perdemos a hora. Perdemos oportunidades e depois não temos mais oportunidade. Deus não. Deus não está limitado a nada, muito menos ao tempo. Já velhos, Zacarias e Isabel, depois de muito esperar, o casal idoso gerará um filho, que será o profeta João Batista, ou aquele que irá proclamar, que irá falar de Jesus, como diz o próprio texto, assim, que fala da vida dele, irá inclusive preparar o caminho de Jesus para assim o povo de Israel. Como o anjo dirá a Maria, para Deus não existe nada impossível. Nessa manhã de segunda-feira, eu quero incentivar a minha própria fé e a sua própria fé, e quero tirar duas lições importantes da vida de Zacarias e Isabel. Primeiro, Deus gosta de utilizar pessoas que lhe são fiéis, e para estes a vontade divina é importante. Quanto mais obediente a Deus alguém é, tenha certeza, mesmo com as nossas limitações humanas, mesmo às vezes parece que a maioria não quer saber de Deus, mas Deus pode fazer através da vida dessa pessoa. O problema é que com o tempo, especialmente na vida em que nós vivemos, podemos cansar de fazer o que é certo. A gente às vezes olha de um lado, olha de outro, e às vezes parece que a maioria das pessoas quer viver uma vida em que a palavra de Deus não é tão importante, que não faz diferença. Quantas, às vezes, decepções, quantos escândalos, às vezes, vemos até mesmo no meio do povo de Deus. E, às vezes, por esse motivo, não, eu vou viver minha vidinha assim. Mas, sabe, o apóstolo Paulo, em Gálatas 6,9, diz: não nos cansemos de fazer o bem.
Ou seja, não nos cansemos de obedecer, não nos cansemos de ler a Bíblia com frequência para obedecer a palavra, não nos cansemos de orar, não nos cansemos. Na época um pouquinho antes da época de Zacarias, na época de Malaquias, uns 400 anos antes, em Malaquias 3, 14 e 15, diz que os sacerdotes da época de Malaquias diziam que era inútil seguir o Senhor, porque parecia que para o Senhor não havia importância entre aquele que obedecia a sua palavra e aquele assim, entre o que obedecia e o que não obedecia. Mas o Malaquias, ali ele diz, olha, continue obedecendo, porque um dia haverá um momento em que Deus mostrará que há diferença sim entre aqueles que o temem e o obedecem e entre aqueles que vivem como se ele não existisse. Pois é, idosos, estéreis, parecia que não haveria jeito para o casal, mas mesmo assim eles continuavam irrepreensíveis, servindo a Deus. E é isso que Deus espera de mim e de você, que um dia confessamos Jesus como Senhor de nossas vidas. É isso que Deus espera de você que talvez ainda não confessou, mas que confesse Jesus, passe pelos passos da fé, de crer, arrepender, confessar, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e em fazer parte do corpo de Cristo, a igreja de Deus. O que Deus espera de nós? Aconteça o que acontecer, independente de nossas limitações, o Senhor quer que nós nos mantenhamos fiéis, obedientes a Ele, com os olhos fixos no Senhor dos Exércitos. Tenha certeza que lá do céu, a minha e a sua obediência, quando fazemos algo porque o Senhor está mandando na palavra dele, ou quando deixamos de fazer algo porque o Senhor também assim, quer que nós não façamos, porque a palavra dele diz para não fazer, tenha certeza que lá no céu, essa nossa atitude não passará desapercebida. A segunda lição que eu quero tirar é que Deus é recompensador daqueles que o buscam. Sim, Deus alegra-se em recompensar a fidelidade dos fiéis. Não somente na eternidade. Às vezes nós pensamos que Deus vai nos recompensar lá no céu. E de fato, a maior recompensa que nós teremos será mesmo quando Cristo voltar e os fiéis irão para o céu. Mas aqui na terra, por causa da nossa fidelidade, Deus vai muitas vezes, Deus tem planos na terra, Deus tem objetivos na terra e Ele está à procura de fiéis através dos quais Ele irá cumprir esse objetivo. Pois é, por causa da fidelidade e obediência a Deus, de Isabel e Zacarias, Deus tinha um plano. Deus queria trazer o profeta João Batista para a terra, para que ele falasse de Jesus antes da vinda do Senhor Jesus. Quem que Deus ia utilizar? Qualquer pessoa? Alguém que vive como se ele não existisse? Ou pior, alguém que vive de maneira hipócrita, diz que Deus existe, mas vive de maneira diferente, como a maioria dos religiosos da época, assim, em que João Batista nasceu? Não. Deus olhou na terra, e na terra encontrou Zacarias e Isabel. E Zacarias e Isabel ele viu pessoas que viviam conforme a sua vontade. Pois é, ele tinha um plano, que podia ser para... Não tinham escolhido, mas Zacarias e Isabel, por viverem em obediência a Deus, tiveram o privilégio de ser os pais de João Batista, como depois José e Maria, por também viverem obedecendo a Deus, tiveram o privilégio de ser os pais terrenos do Salvador da humanidade. Olha só, se não vivessem obedecendo a Deus, os planos de Deus cumpririam, porque ele iria encontrar, porque sempre existe. Como eu citei, Moisés, assim, Noé, como eu citei Daniel, como eu citei Jó, sempre há na terra pessoas que vivem de maneira íntegra, que procuram obedecer a Deus. São esses que Deus procura para galardoar, para recompensar a sua fidelidade. E muitas vezes a recompensa de Deus é que planos grandes que Ele tem, Ele vai colocar nas nossas mãos, porque Ele encontra em nós pessoas fiéis. Deus quer, assim, utilizar todos nós. E ele vai utilizar de maneira poderosa aquele que, como Zacarias e assim Isabel, vivem assim, obedecendo a Ele de maneira irrepreensível. Por estarmos vivendo em consonância com a vontade de Deus,
Muitas vezes Deus vai nos dar aquilo que eu chamo de mimos, que são bênçãos extras, além do pão nosso de cada dia, além do maná, além da cesta básica. Deus muitas vezes vai nos galardoar, vai nos dar bênçãos assim, extras, mimos, exatamente porque Ele sabe, às vezes através daquele emprego melhor, através daquela posição melhor, através daquele bem, através daquele título que recebeu. Deus sabe que não ficará para nós, que não utilizaremos, não faremos daquilo os nossos deuses. Pelo contrário, o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos e as bênçãos dele são bênçãos através das quais nós vamos abençoar a vida de outras pessoas. Quando Deus vê que nós o seguimos, independente desses mimos extras, e por ser tão amoroso, Ele vai nos abençoar muito mais. Como a Isabel e a Zacarias, que não esperavam mais ter um filho, mas mantinham-os fiéis ao Senhor, independente da ação do Senhor, no momento certo, eles foram abençoados e receberam o privilégio de ter João Batista como seu filho. Que nesta segunda-feira, dia 29 de maio de 2023, que Isabel e Zacarias sejam exemplos para nós, tanto de forma individual, para o homem e para a mulher cristã, como também a nós casados, pois juntos devemos e podemos servir ao nosso Deus. Todos os dias, de forma cada vez mais irrepreensível, independente de nossas dores e nossas limitações. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá, no portal igrejadecristo.net. Lá eu estou aos pouquinhos colocando a minha leitura do Evangelho de Lucas, e essa leitura que hoje eu transformo em vídeo já está lá. Temos uma semana começando, segunda-feira. E nesta semana, a maneira como nós vivemos, nós que somos de Jesus, possamos viver de tal maneira que mostre que somos de Jesus. E se você ainda não é de Jesus, você ainda não é discípulo dele, hoje é o dia de começar, através da palavra dele, uma busca para ser um seguidor, um discípulo do nosso Mestre. Que Deus nos abençoe nessa segunda-feira.